voltar para cá com muita alegria. Olha que incrível. Estamos nesse exato momento com praticamente 7.000 pessoas ao vivo. Vocês têm noção do volume e da grandiosidade que é ter uma palestra online com 7.000 pessoas participando? Deus abençoe cada um de vocês. Muito, 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 muito feliz. E somando as redes sociais, dá 8.000 pessoas pelo menos. Que bacana, né? Que especial. Então, vamos então falar agora com vocês a respeito da importância da cura e da autocura. Qual de nós não precisa se curar? Qual de nós não tem a necessidade de melhorar a si mesmo? Qual de nós não tem a necessidade de crescer espiritualmente? Né? Qual de nós não tem a necessidade de trabalhar internamente e ficar, sinceramente, em paz? Qual de nós, não é, meus amigos, que não tem o desejo de verdadeiramente dormir em paz com a sensação de que o seu passado foi bem resolvido, de ter a sensação de que a vida está fluindo da melhor maneira possível? Trabalhar a si próprio é o grande desafio que todos nós temos. Tem uma história que eu gosto muito, que me inspira muito, que fala que certa vez havia um homem, um senhor, que tinha um cavalinho que era o bem mais precioso que ele possuía. Esse cavalinho dele fugiu. E aí as pessoas vieram conversar com ele com receio, né, de que ele ficasse depressivo, porque, nossa, o cavalinho fugiu, e agora como é que vai ser feito, e assim por diante. Ele fala, calma. E aí imediatamente as pessoas dizem, mas é muito azar esse cavalo ter fugido, né? É muito azar. Aí ele chega e fala assim, azar? Não, depende. Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar. E o pessoal não entendeu. Como assim? Pode ser, pode não ser, vamos aguardar. E passa um tempo, o cavalinho volta. E volta com uma égua, né? Volta com uma namorada. E essas pessoas voltam para poder dar as boas-vindas, né? Para poder dar as boas notícias das pessoas. Começam a dar as boas notícias. Nossa, parabéns para o senhor. Parabéns, porque o senhor é um homem muito, né, de muita sorte, de muitas bênçãos. Olha que coisa. Que homem sortudo. O cavalo fugiu e voltou com a namorada. Adivinha só o que ele fala? Sortudo. Ah, depende, né? Pode ser. Vamos aguardar. Nada acontece por acaso. No meio disso tudo, o homem entra, né? O homem entra no meio do seu processo todo de reflexão interior. Ele respira fundo e presta atenção em todas as coisas que aquelas pessoas estavam falando. As mesmas que elogiavam eram as mesmas que criticavam. As mesmas que diziam para que ele, né, seguisse um caminho, seriam as mesmas que ele seguisse um outro caminho. E deixou passar. Bem, a história conta que o cavalo cresceu, né? O menino também, um dia o menino estava cavalgando e, de repente, eis que acontece que o menino cai. E aí ele fala, o menino caiu? Ele falou, sim, o menino caiu. Então ele fala, meu Deus, que coisa, que azar é ele. Azar não, depende. Pode ser ou pode não ser. Vamos aguardar. Teve uma guerra nesse local onde o velhinho morava, e todos foram chamados para ir para a guerra, com exceção das crianças, né? E independente da questão das crianças, o que aconteceu? Os velhinhos também iam, com exceção do menino que estava com a perna quebrada. Resumo da história. Foram lá as pessoas falar para ele que ele era um homem de sorte, porque o filho dele tinha quebrado a perna e era o único que não tinha ido para a guerra. E ele olha para eles e fala, sorte, tá bom, depende, né? Pode ser, pode não ser. Vamos aguardar. Quantas vezes na nossa vida nós perdemos grandes oportunidades porque a gente se apega a coisas que são passageiras? Não é? Quantas vezes na nossa vida a gente perde grandes oportunidades porque a gente se apega àquilo que não deveria se apegar? Quantas vezes na nossa vida, pela nossa impaciência, nós deixamos de alcançar grandes resultados? Se curar significa aceitar que nem tudo na vida vai acontecer no nosso tempo. Do ponto de vista espiritual, a gente só cresce no momento que a nossa mente e o nosso coração se abre para aquilo que é melhor. Observa só a ditadura da impaciência. Hoje a maioria de nós vive tenso, ansioso, angustiado. A maioria de nós vive brigando com as outras pessoas. Eu vejo isso nas redes sociais. Quantas pessoas que discutem umas com as outras. Enquanto as pessoas não entenderem, enquanto eu não entender, enquanto nós não entendermos, gente,
que nós precisamos ter uma mente mais leve, um coração mais sereno, mais em paz para a vida. Infelizmente, a vida não flui. Infelizmente, a vida não caminha. O Dr. Richard Davidson, que é um especialista, né, de uma das universidades mais renomadas do mundo, que é a Universidade da Virgínia, ele nos conta que pessoas que são gratas são pessoas que se queixam menos e, consequentemente, veem beleza na vida onde a maioria das pessoas não vê. Essas pessoas gratas passaram, né, por algumas experiências de ultrassons do seu corpo, observando eles como um todo, e passando também por uma série de ressonâncias, né, e tomografias no cérebro, com o objetivo de identificar a variação hormonal. Então, no momento em que essas pessoas oravam para agradecer, ou lembravam de coisas que a maioria das pessoas tinham reclamado e elas se sentiam felizes, era impressionante a quantidade de hormônios positivos que era lançado na sua corrente sanguínea. Exatamente, gente, o oposto, claro, do que acontecia quando, infelizmente, as pessoas viviam xingando, reclamando, porque as coisas saíam fora daquilo que gostariam de levar. Cuidado. Cuidado com a agressividade. Cuidado com a revolta. Ninguém se cura só tomando remédio e medicamento. Se fosse assim, todos nós não teríamos doenças. Você não concorda? Pensa bem. O caminho da autocura é o reconhecimento que nós somos luz. Ninguém vai purificar o seu coração, a sua mente, com revolta, com tristeza, gritando, falando alto. Raciocina. Nenhum de nós vai chegar num passo além, meus amigos, do que nós chegamos, enquanto nossa mente e o nosso coração continuam ansiosos, tensos, com tristeza. É muito importante que a gente aprenda a agradecer profundamente a Deus cada minuto das nossas vidas. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas pessoas enfermas fisicamente. Eu faço visitas em hospitais. Eu tenho a oportunidade, né, de aprender muito com pessoas que para mim são os verdadeiros heróis anônimos. São pessoas que não são conhecidas, mas dão exemplos de determinação, de fé, de alegria, sabe? De tudo que vocês puderem imaginar. Pessoas que têm um coração assim repleta de bênçãos e talvez possam desencarnar, possam morrer, né? Daqui a algumas horas. Porque o corpo delas está muito mal, mas a alma delas está livre. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que foi a maior especialista em estudos exatamente sobre como lidar com a morte, a doutora Ross, ela dizia... A doutora Ross, para vocês terem ideia, gente, era uma psiquiatra suíça, né, que foi morar nos Estados Unidos, e ela acompanhou mais de 15 mil pessoas que desencarnaram. Ela acompanhava os familiares, acompanhava as pessoas, dava suporte para essas pessoas. E a doutora Ross disse, eu nunca vi uma pessoa na beira da morte que tivesse em paz, olhar para a vida e se queixar. Todas essas pessoas perdoaram. Todas essas pessoas eram leves. Todas essas pessoas cometeram um monte de erros, mas preferiram continuar acreditando que a vida valia a pena. E mesmo na hora da morte, elas sorriam e agradeciam pela vida que tinham tido. Gente, quantas pessoas saem dos hospitais? Quantas pessoas, nossa, tem o desafio de ter que enterrar um filho? Olha que situação, gente, mais grave. Você ter que passar pela prova de ter que enterrar o seu filho. Sabe? De ter que passar pela, muitas vezes, solidão de não ter pessoas que você desejaria muito que tivessem do teu lado. E ainda assim você aprender a reconhecer que Deus foi muito bom, porque você teve a honra de ter um filho e de vencer a solidão. Isso significa gratidão. É muito importante a gente trazer leveza para as nossas vidas. Em que a gente possa nos libertar um pouco mais, sabe, de memórias que estão nos prendendo. Tem muita gente presa na vida. Você não acha, não? Muitas pessoas que estão se sentindo prisioneiras. Muitas pessoas que estão se sentindo prisioneiras do que não deram conta de fazer. Muita gente que vive prisioneira do seu passado, dos seus erros. Lembra todo dia, eu devia ter feito isso e não fiz, eu devia ter falado aquilo com meu marido e não deu certo, a gente separou para minha esposa, eu vi meu pai falecendo nos meus braços, eu queria ter feito algo no trabalho, e a pessoa fica pegada ao passado. A gente vira um peso enorme nas costas. Não permita que isso aconteça com você. Porque quando a gente permite, meus amigos, que isso aconteça conosco, o que acontece? Nós ficamos tristes. E claro, né, que isso só nos faz mal. Então não permita que isso aconteça com você. Pensa o seguinte, todos nós estamos caminhando para crescer espiritualmente. Todos nós, claro, temos um passado, temos um desafio para poder ser superado. Mas em momento algum a gente pode deixar
esse passado ser maior do que a nossa capacidade de poder fazer a diferença no momento presente. Hoje o mundo todo fala de mindfulness. Hoje o mundo todo fala da importância da gente viver o aqui e agora. Hoje o mundo todo fala de nós respirarmos intimamente e agradecermos a Deus por tudo que a gente tem no momento presente. Quantas doenças, doenças autoimunes, menos, e tivéssemos um pouco mais de serenidade, aprendendo a respeitar os nossos limites, claro, sem se deter e seguindo adiante. Meus amigos, nada acontece por acaso. Na hora que a gente começa a trazer a respiração, o corpo calma e você sereno. Eu queria deixar uma mensagem final importante. Tá? Gente, a prática do trabalho social só faz bem. Quanto mais você for capaz de praticar projetos sociais, se dedicar 1 horinha por semana, por mês que seja, para ajudar um outro ser humano que precisa de ajuda, pode ter certeza que traz muita paz para o seu coração, muita alegria para a sua vida. Se dê esse presente, se dê esse direito de fazer o bem e de ser feliz, porque isso faz uma diferença enorme. Essa é a grande mensagem. Eu falo muito aqui do você fazer o evangelho no lar e a bênção é enorme. Une o casal, traz bênçãos para sua casa. Você pode fazer evangelho na sua linguagem. A gente chama de evangelho lá, mas pode ser a leitura de um livro que você queira da sua preferência. Cria essa conexão em família. Conexão de valores elevados, porque isso faz uma diferença muito grande. Além do evangelho do lar, nossa sugestão é que você sempre cuide de você. Para você que pode meditar, medite todo dia. Você levantar, faz paz e medita todos os dias. Eu faço gratidão antecipada, pratico meditação todos os dias, porque isso, gente, faz uma diferença gigante para todos nós, né? Se você for capaz de fazer isso, claro que isso vai fazer uma diferença enorme, enorme. E lendo boas leituras como Renúncia e tantas outras, meu Deus, quantas coisas boas vão acontecer para nós. Não é assim? Então, trabalhe essa questão na sua vida. Tá? É uma dica fundamental. Se curar de dentro para fora é se perdoar, é encontrar o seu lado crístico e se permitir caminhar para que a luz divina possa fluir cada vez mais, mais e mais. Que Deus te abençoe infinitamente, é o meu desejo. Muito obrigado, agradeço a Deus aqui, né, uma prece coletiva por essa oportunidade. Aproveitem, né, para que você possa se sentir mais leve e mais feliz essa noite. Para que possamos estar mais em paz. Gente, beijo grande. Obrigado. Obrigado por participar desse projeto. Com certeza a gente vai estar cada vez mais juntos. Né? Espero que possamos estar cada vez mais juntos em paz. E mais uma vez, luz e paz, né, que a bondade divina acompanha cada um. E com certeza, até breve. Até muito, 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 muito breve. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo, né? E com certeza, até a próxima oportunidade.